Olá, você vai se aposentar e quer entender a regra de transição por pontos? Vem comigo que eu vou explicar tudo. Mas antes, roda a vinheta. Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Vargas, eu sou advogado e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho especificamente sobre a regra de transição por pontos. Eu tenho aqui um vídeo completo de todas as regras de transição. Então eu vou fazer um recorte da parte que eu falo da regra de transição por pontos para vocês entenderem como funciona e como se faz o cálculo. Então segue aí o vídeo e depois eu volto. Bom, a primeira que vamos analisar é a aposentadoria, a regra de transição por pontos. Essa regra, ela soma a idade do contribuinte mais o tempo de contribuição. Fernando, eu não entendi nada. Calma que eu vou explicar tudo devagarzinho. Bom, primeiro a gente tem que verificar que tanto para o homem como para a mulher não precisa de idade mínima. Essa é a única regra que não vai ter idade mínima. Já o tempo de contribuição é 35 anos para o homem e 30 para a mulher. A carência são 180 meses, que é um requisito do INSS, não está previsto na lei, mas se você não cumprir essa carência, o INSS vai negar, tanto para o homem quanto para a mulher, sempre vão ser 180 meses. E agora que vem a questão dos pontos. Começou com 96 pontos, mais um para cada ano, até chegar a 105 pontos em 2028 para os homens. E para as mulheres, 86, chegando até 105 pontos em 2028 também. Como é que a gente vai fazer essa soma? Eu vou explicar no próximo slide como é feito de forma minuciosa a conta. Mas antes eu tenho que explicar para vocês a diferença de tempo de contribuição para a carência. Então vamos lá. Bom, a diferença de tempo de contribuição e carência tem relevância antes da emenda constitucional, porque era contado de forma diferente. Após a emenda, que é a reforma da Previdência, não faz diferença a contagem. Mas vamos entender como era antes e como ficou agora. Bom, o tempo de contribuição, ele era entendido antes da reforma da Previdência, que ela ocorreu pela emenda constitucional 103 de 2019, no dia 13 de novembro de 2019. Até essa data, o tempo de contribuição ele era entendido como tempo de efetiva contribuição previdenciária. Era contada dia a dia, mês a mês e ano em ano. Já a carência ela era um número de contribuições mensais. Então, por exemplo, se você entrou numa empresa no dia 29 e trabalhou até o dia 1º, vamos pensar que o mês tem 31 dias. Então, você trabalhou o dia 29, o dia 30, o dia 31 e o dia 1º. Aqui você tinha 4 dias de tempo de contribuição e 2 meses de carência, porque você contou o mês anterior, que você trabalhou no dia 29, 30 e 31, e o mês posterior, que você só trabalhou um dia. Então você poderia ter uma diferença entre tempo de contribuição e carência. Após a emenda, o tempo de contribuição passa a ser contado da mesma forma da carência. Só que tem um detalhe. Para você conseguir contar uma carência, você tem que ter, no mínimo, contribuído com um salário mínimo no mês. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você começou a trabalhar no 15º dia do mês e você trabalhou até o 30º, com um salário de 10 mil reais. Logo, metade de 10 mil, como você trabalhou 15 dias, são 5 mil. Com esses 5 mil, você conseguiu cumprir o requisito de um salário mínimo. Então, vão ser contados 30 dias de tempo de contribuição e uma carência. Ah, Fernando, mas por que é importante a diferença de tempo de contribuição e carência, ou entender esses conceitos? Bom, como eu te falei antes da emenda, a importância era que eles eram contados de forma diversa, e após é entender quando que vai ser contado, porque se você não conseguir verter uma contribuição de um salário mínimo, não vai contar, e se não contar, você não consegue cumprir os requisitos para conseguir sua aposentadoria. Essa é a importância. Bom, já entendemos a diferença de tempo de contribuição e carência antes da emenda
e após a emenda. Quando eu fico falando emenda, emenda constitucional, tá, gente? Me desculpe aqui que às vezes fica o juridiquês, mas eu quero falar da forma mais simples possível para vocês. Vamos seguir então agora, entendendo de fato a regra de transição por pontos. Bom, vamos entender como é que faz a soma dos pontos? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos. 60 mais 35 dão 95 pontos. É assim que é feito o cálculo. Eu vou agora passar para o próximo slide, em que a gente vai ver a fórmula do cálculo e um exemplo prático. A fórmula do cálculo é a seguinte, ó, RMI é igual a SB vezes COF. O RMI é a renda mensal inicial, é o valor do benefício, no caso aqui o valor da aposentadoria. O SB é o salário de benefício. Muitas pessoas confundem achando que o SB é o valor da aposentadoria, mas não. É a média de 100% dos salários de contribuição. Então você vai pegar todo o seu salário de contribuição ao longo da vida e vai fazer uma média. Aqui eu vou informar que antes da reforma da Previdência, a média era feita por 80% dos seus salários de contribuições. Então, 20% você conseguia descartar. Isso era bom, porque quem começa a vida laborativa, normalmente, começa com um valor pequeno. E você consegue fazer o descarte desse valor. Então, sempre a média de 100% vai ser um valor menor do que você calculando com 80%. Tá? E o COF, que é o coeficiente, que é 60%, que é a base, mais 2%, acrescido para cada ano de contribuição que ultrapasse 20 para os homens e 15 para a mulher. Vamos dar um exemplo aqui da Maria, para ver se vocês conseguem compreender na prática como é feito o cálculo. Dados da Maria. Maria tem 59 anos, tem o tempo de contribuição 30 anos, a carência 359 meses, a média de 100% dos salários de contribuição deu R$4.000. Os pontos necessários para a mulher em 2022, 89 pontos. Maria, ela em 2022 possui 89 pontos para a gente conseguir fazer exemplo. Ela tem 30 anos de tempo de contribuição, mais 59 anos de idade, que totaliza esses 89 pontos. Então, ó, o requisito carência foi cumprido, mais de 180 meses. O tempo de contribuição também, que eram 30 anos, está dentro do requisito que a gente analisou no slide anterior. Vamos voltar, ó, 30, carência 180, teve muito mais que 180, que é a regra, exceção chegar a tão pouco de contribuição ao longo dos anos, né? Então, Maria cumpriu os requisitos. Vamos verificar quanto que ela vai receber de aposentadoria. Vamos aplicar a fórmula, que vamos chegar no valor de R$ 3.600. Vamos entender como é que foi feito para chegar nesses 3.600? Aqui que é importante, ó, entender o cálculo. Vamos relembrar que a média de 100% das contribuições de Maria deu o valor de R$4.000, ou seja, todas as contribuições que ela teve ao longo da vida, fez a média e chegou a 4.000. Ponto 1. Agora vamos entender como é que você chega aos 90, a soma. 60% vai ser sempre o estipulado pela lei. É a regra, você sempre vai partir de 60%. 2% para cada ano que exceder 15 anos de contribuição para a mulher. Lembrando que para o homem é 20. Mulher, 15 anos. A gente está usando o exemplo da Maria. Então, ela cumpriu o dobro. Maria tem 30 anos de tempo de contribuição. Então, você vai pegar o excesso, que são 15 anos, e multiplicar por 2, que vai dar 30. Aí você vai somar os 60, que já vem estipulado pela lei, que é o mínimo, mais os 30% para chegar aos 90. 4.000, média do salário de contribuição, mais vezes 90, chegamos a 3.600. Essa é a regra dos pontos.
Espero que vocês tenham entendido a regra de transição por pontos. Como eu falei, eu tenho um vídeo completo com todas as regras de transição. Quem quiser é só buscar aqui no canal. Vou deixar aqui, ó, o site do escritório, o meu e-mail para contato. Vou pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima. Tchau.